Eu acho que qualquer iniciativa no sentido de trazer uma consciência para as organizações que há um problema grave em curso do mundo do trabalho, da maneira como essas relações estão sendo estabelecidas, da maneira como as pessoas estão funcionando ali enquanto equipe, enquanto empresa, e isso está levando ao adoecimento, a essa constatação, já é uma constatação bastante consolidada na literatura, uma constatação bastante antiga até em termos de pesquisa sobre o tema. Então assim, a aceleração tecnológica, a precarização do trabalho e a aceleração do ritmo mesmo da vida, né, como um todo, e isso dentro das organizações também, trazendo muitas pressões, tem causado inúmeros problemas de saúde mental no trabalho, e eu acho que é sempre bem-vindo qualquer iniciativa, seja no âmbito do marco regulatório, marco legal, seja no âmbito da iniciativa própria, dos movimentos que as próprias organizações mais conscientes já vêm, né, sendo pioneiras nisso, né? A nossa região ainda carece de muita consciência, na minha visão, de mais empresários que abracem esse tipo de causa também. Apesar de já existir, eu acho que como a gente está aqui mais no setor de serviços, médias e pequenas empresas, acaba que tudo que chega para essas empresas menores, elas vêm como um custo a mais, algo que não dá para ser feito, algo que é para empresa de classe mundial, que é para uma empresa multinacional, que não é para elas. E não é assim, né? Porque pessoas existem em todos os ambientes, desde as maiores empresas quanto nas menores. Lógico, é uma necessidade. A lei, ela sempre chega depois de que a coisa já está ali acontecendo. Então, assim, já vem, né, a legislação, ela busca sanar alguma ferida que está ali na sociedade extremamente latente. Então, assim, nós vamos ter que olhar para isso, mais dia menos dia, mas sempre olhar para isso com um olhar muito integral, sabe? Eu acho que é muito importante as pessoas começarem a entender que existe um universo interno muito profundo e que se ela não se dá conta desse trabalho que ela precisa fazer com ela mesma, é muito difícil ela ficar voltada só para esse mundo externo, sabe? Então, também as empresas, enquanto entidades vivas, né, elas precisam dar conta das questões que elas estão vivendo, independente do que está acontecendo nesse mundo, porque senão a referência não é mais uma referência do que está lá fora, mas sim daquilo que está dentro de nós. E isso a própria pandemia nos trouxe de presente, porque ela fez com que a gente abandonasse, ou seja, o externo era o perigo. Então ela deu para a gente esse caminho de poder voltar para dentro e começar tudo de novo, de dentro para fora. E aí, quando você olha para si, né, acho que isso que você está trazendo é super importante, quando a gente olha para dentro, talvez a gente ache essa potência no mundo, no ser, na ação. Eu sempre falo, receita para não enlouquecer é pensar qual que é o seu raio de ação. Claro. Qual é o seu raio de ação e atuar da maneira mais positiva que você conseguir ser sustentável na sua própria energia. Tão, que tem a ver com a sustentabilidade. Você não deixar para os outros o lixo. O que acontece muito é isso. Você vai para a empresa, você leva uma energia da tua casa que não tem nada a ver com aquilo. E você acaba se misturando e achando que a culpa é da empresa ou de alguma outra coisa que você não está conseguindo identificar. Exatamente. Então esse foco interno, essa bússola interna, eu acho ela super relevante para, digamos, receitas para não enlouquecer. Eu acho que esse convite à normativa para as empresas é para as empresas enquanto entidades, enquanto uma pessoa jurídica que ela é, sim, ela saber como ela vai dar conta, né, de todas essas questões que estão aí e que de alguma maneira ela vai ser responsabilizada. Então eu acho que é essa tarefa, né, a responsabilização de cada um, né, dentro das proporções que elas precisam ser estabelecidas. Em todos os níveis, né? Mesmo, por exemplo, eu falei de portes de organizações. Eu acho que independente do porte da empresa ou do setor de atuação, como você mesmo traz, é um problema multinível. Exatamente. É um problema no nível que tem a questão agora regulatória, que é a questão, né, do poder público, do papel da legislação, tem a questão que é do setor, que é do segmento, porque cada segmento, cada setor tem suas feridas próprias, seus problemas próprios. Então, assim, a saúde mental de alguém que está no setor financeiro pode ser totalmente diferente de alguém que está
por exemplo, numa plataforma digital, alguém que está no comércio, alguém que está numa indústria pesada. Então, assim, cada setor tem as suas dores, elas são diferentes. Então, assim, eu acho que as empresas elas vão precisar aprender esses caminhos, né, de trazer para si soluções, de criar, na verdade, para si soluções. Né? E eu acho que é criar soluções a partir das próprias pessoas, enxergando esperança, enxergando potência, enxergando dá para ser o mais sustentável possível, o mais, né, saudável quanto possível. É uma grande oportunidade para a gente poder juntar forças, né, de várias formas de poder resolver essas questões. Eu gosto muito quando você fala juntar forças, Roberta, porque eu vejo muito isso. A gente está olhando para si, nesse aspecto de enxergar-se, ver suas próprias potencialidades, sua forma de agir no mundo, que é possível você fazer uma série de coisas, independente das condições exteriores. Mas eu acho que as relações, eu acho que as empresas têm que cuidar muito espaços de diálogo, espaços de inclusão e relações saudáveis entre as pessoas. Sabe aquela coisa do básico da educação e do respeito humano, genuíno e autêntico? Relações mais fortes dão suporte para as pessoas se fortalecerem mutuamente e aí criam espaços para uma série de coisas positivas. Então, acho que as empresas também nós não tem que ir criando fórmulas mirabolantes de novidades só porque tem essa nova normativa, mas é cuidar. E as pessoas precisam se sentir mais conectadas umas coisas, sentir parte de uma comunidade, entendeu? Olha, nossa empresa, nosso grupo, nossa equipe, mas não naquele sentido assim, equipe, vamos lá, bater meta, porque isso as pessoas já têm uma certa vacina contra isso, né? Elas já estão vacinadas contra esse tipo de conversa que a gente fala, né? Que esses papinhos de gestão, assim, eles já não convencem mais as pessoas, porque realmente eles não têm lastro no que elas sentem. Exatamente, né? Tem que ser isso, se sentir, criar esse espaço, né? Onde faça sentido, dialogado, fazer sentido. Eu acho que trabalhando tudo o que é real e imediato das dores que estão colocadas ali, né? Então, assim, ouvir as pessoas da sua própria empresa, das mais diferentes maneiras, criar esse espaço de diálogo, eu acho que isso já são caminhos muito positivos para implementar, né, um ambiente que seja um ambiente mais saudável. Né? Olha, a gente faz um trabalho, né, em Franca com uma empresa que a pessoa que é o dono da empresa, ele faz muito esse trabalho com ele mesmo, energético, e ele começou a implementar dentro da empresa dele uma ação, né, conectada a essa energia, sabe? A fornecer para os funcionários momentos deu 50 terapias para que os funcionários fizessem essas terapias dentro da empresa. Então, eu acho que as pessoas precisam começar a abrir um pouco mais esse leque de possibilidades, né? Conhecer coisas novas, conhecer outras técnicas também que existem, que são formas muito especiais e que às vezes a gente tem muito uma crença, né, muito limitante em relação a essas formas de lidar com a energia. E hoje o mundo é frequência, é energia, né? A gente sente isso, né? Quando você encontra alguém que nem a gente se encontra, a gente nem se conhecia. E de repente a gente se conectou. Da onde vem essa conexão? Vem de uma energia, é uma energia que eu não explico, que ela não explica, que ninguém explica. E isso está aí o tempo todo com a gente, nos convidando a poder observar essa frequência, essa energia, esse lugar que nos expande. Né? Então, acho que é isso que quando a gente fala da energia, e essa energia está em todos os lugares. E uma empresa, ela é muito o que o dono e a direção daquela empresa quer que ela seja. E é isso que o nosso trabalho, através da metodologia do Mestre Mandela Luz, ele leva a gente a estar trazendo em pauta, sabe? Como eu quero que essa expansão aconteça e como é que eu quero que essas relações dentro daquele ambiente que eu estou criando, ele possa ser... Isso é muito importante, porque qualquer ação, né, independente de que seja uma ação financeira, do marketing, de gestão de pessoas, se ela não vem dentro de uma empresa pela alta cúpula, como a Roberta trouxe, se não é encampado pelas pessoas que estão na liderança, pelas pessoas que estão nos cargos mais elevados, encampado no sentido de realmente ser incorporado na rotina delas. Isso não serve de modelo e exemplo para os demais, não parece crível, não parece, parece uma coisa importada, que não tem a ver com a cultura da organização, né? Se o próprio líder
não é alguém que acredita naquilo, que pratica aquilo, ou pelo menos não precisa ser exatamente aquele modelo, aquela fórmula, aquela prática. Se ele não tem alguma outra prática de interiorização, de autoconhecimento, ele não leva isso com seriedade. Ele fala assim, nossa, aí qualquer coisinha pode ser assim, aquela pessoa que tá lá, ele tá lá no programa de bem-estar, ele tá lá no programa de mindfulness, entendeu? Então fica parecendo uma fuga do trabalho, não é para ser entendido como uma fuga ou algo lateral, é algo que faz parte da cultura, e para fazer parte da cultura tem que ser autêntico, para ser autêntico tem que ser vivido por todos, e isso as pessoas dentro de uma organização, elas olham para os modelos são autogestão. Então se a própria autogestão não pratica, não acredita, fica muito complicado você levar um programa para dentro da organização, então a possibilidade de dar resultados positivos é bem menor. Assim, talvez a gente nunca consiga de fato quantificar o quanto que o bem-estar está, né, numa fórmula matemática mesmo, porque quando você conduz um negócio, você quer fazer apuração de resultados, você quer olhar para o financeiro nesse sentido de eu estou controlando isso aqui, eu estou gerindo este negócio, então eu preciso calcular se esta ação, se esta vertente vai trazer resultados, e aí olha só para o resultado financeiro. Eu acho que os gestores, pelo menos os mais atualizados, né, com as novas tendências, eles já perceberam que existe uma parte que é estimativa mesmo, que é uma parte intangível, ela é gerenciável sim, porque nós já falamos aqui de uma série de ferramentas, mas talvez ela não seja tão diretamente mensurável. Mas não é porque ela não é diretamente tão precisa na ser mensurada que ela não existe ou que ela não gere resultados financeiros também em alguma medida, ou em grande medida. Né? E aí alguns gestores hoje já internalizaram essa perspectiva e falam assim, ok, isso aqui é positivo para as pessoas e por consequência é positivo para os resultados financeiros do negócio também. O quanto exatamente, talvez eu não consiga, mas existem uma série de estudos, né, comparações e modelos estatísticos, existem estudos sim, mas cada caso também é único e é difícil a gente falar assim, não, se você fizer isso não é linear, não é uma influência tão direta e no curto prazo, é uma coisa de médio e longo prazo, é uma coisa que você tem que criar uma cultura, né, então que eu até brinco no nosso site, chama Cultura da Conexão, porque você tem que criar uma cultura. Se você não cria essa cultura de conexão, se você não cria essa cultura de bem-estar, as pessoas não vão responder, porque fica uma coisa de fora para dentro, tem que ser interna, tem que ser delas, daquele grupo, delas com elas mesmas, do sentido que faz para cada um. E sim, a gente sabe, temos muitas pesquisas, dá resultado no médio e no longo prazo. Quanto de resultado vai dar? Vai depender de cada organização e de como ela constrói isso na história dela.